Você já sentiu aquela inquietação no coração, como se Deus estivesse te chamando para algo maior, mas você não sabe ao certo quando agir? Talvez você esteja esperando um sinal, uma confirmação divina, uma porta escancarada que te dê certeza absoluta. Mas e se eu te disser que muitas vezes a resposta já está aí e você só precisa dar o primeiro passo de fé? Eu sei, parece difícil, não é? Afinal, quem nunca ficou paralisado pelo medo, pela dúvida ou até mesmo pela rotina? Mas Deus não te chamou para viver estagnado. Ele te chamou para transformar, crescer e ser luz no mundo. E eu estou aqui para te ajudar a descobrir como identificar o momento certo de agir, como perceber o chamado dele e como vencer o medo que te impede de avançar. Neste vídeo, você vai entender por que Deus escolheu este exato momento para falar com você. Sim, não é coincidência você estar aqui agora. Vamos explorar juntos como ele fala através de portas abertas, sinais silenciosos e às vezes até do silêncio mais profundo. Então, não perca nenhum detalhe. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E antes de começarmos, vou te lançar um desafio. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho confiar no tempo de Deus", como um compromisso público de que você vai agir no tempo certo, confiando que Ele sabe o melhor caminho para você. Vamos juntos nessa jornada de transformação e fé, porque Deus ainda faz milagres e Ele quer começar por você. Sabe aquele momento em que parece que o céu inteiro se volta para você, como se Deus estivesse dizendo, agora é com você? Pois é exatamente esse chamado urgente que Ele está colocando diante de você agora. Deus afirma que este é um momento especial para ouvir a sua voz, porque Ele conhece cada detalhe da sua caminhada e sabe que você está pronto para dar um passo de fé. É como se Ele estivesse sussurrando ao seu coração: eu tenho algo grandioso para realizar através de você, mas é preciso que você desperte para o meu chamado. Muitas vezes, a gente espera por sinais espetaculares, trovões, relâmpagos ou anjos descendo do céu. Mas Deus fala no simples, no íntimo, na conversa de coração para coração. É aí que mora o verdadeiro milagre, na sensibilidade de perceber a voz dele, mesmo em meio ao barulho do dia a dia. Você não está aqui por acaso. Talvez você tenha tropeçado neste vídeo no meio de uma madrugada de insônia ou durante um momento de desânimo profundo. Mas não se engane, Deus tem um propósito específico para este instante. Cada lágrima que você já derramou, cada porta que se fechou ou decisão adiada, Ele viu e anotou. E é por isso que Ele está chamando você agora, porque Ele quer te transformar. Esse chamado é diferente de tudo que você já sentiu antes. Ele é pessoal, único e vem carregado de amor. Deus está dizendo: filho, filha, é hora de sair da zona de conforto. Eu quero fazer algo novo na sua vida, mas preciso que você esteja pronto para ouvir. Não adie mais esse chamado, porque cada segundo conta. O tempo de Deus não falha, e Ele quer que você entenda que agora é a hora de dar uma resposta. Talvez você esteja pensando, mas como eu vou saber que é Deus falando comigo? Olha, não é tão complicado quanto parece. Ele fala através da palavra, de pessoas, de sonhos, de uma frase que te impacta, de uma mensagem como essa. Se você sente no fundo da alma que é hora de agir, não hesite. Esse é o sinal que você esperava. Não ignore a urgência desse chamado, porque Ele não faz nada por acaso. Então abra o coração. Este é o momento de dizer: Deus, eu estou pronto, fala comigo. Confie que Ele vai te responder. Talvez não da forma que você imagina, mas de um jeito que vai transformar sua história para sempre. Você já se pegou chorando no silêncio do quarto, sem saber se alguém realmente entende o que se passa dentro do seu coração. Pois eu quero que você saiba, Deus conhece cada uma das suas lutas, cada lágrima que caiu no travesseiro.
cada dor escondida que você nem teve coragem de compartilhar. Ele não apenas vê o que você enfrenta, mas ele sente junto com você. Às vezes, a gente acha que está sozinho na batalha, que ninguém nos entende de verdade, mas Deus está ali, no silêncio e no caos, pronto para segurar sua mão e te dizer: eu estou contigo, filho, eu não te abandonei. Ele te observa com o amor de um pai que jamais desiste de você, mesmo quando você mesmo já pensou em desistir. Lembra daquela vez em que você achou que não ia aguentar? Daquela decisão difícil que você adiou por medo de errar? Daquela porta que parecia fechada e você não sabia o que fazer? Pois ele estava lá, te vendo e te fortalecendo, mesmo quando você não percebeu. Ele não te deixou sozinho nem por um segundo. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Ele já preparou o caminho da vitória, mesmo que você ainda não veja. Talvez você esteja passando por um tempo de incerteza, esperando que as coisas melhorem ou que alguém te estenda a mão. Mas Deus está usando essa dor para te ensinar a depender dele, a ter fé no impossível, a acreditar que tudo tem um propósito. Não é fácil, eu sei, mas é no fogo da adversidade que ele te molda para coisas maiores. E eu não estou dizendo que você não vai chorar mais ou que as lutas vão sumir de uma hora para outra. Não. Mas eu te garanto que quando você coloca suas dores nas mãos de Deus, Ele transforma cada lágrima em força, cada ferida em sabedoria e cada tropeço em degrau para te fazer crescer. Por isso, hoje eu te desafio a olhar para suas lutas de uma forma diferente. Veja nelas uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, de confiar que Ele tem algo maior para a sua vida. Porque mesmo quando você acha que está no fundo do poço, Deus está lá para te erguer. E Ele faz isso não porque você merece, mas porque Ele te ama de um jeito que vai além do que você pode imaginar. Está pronto para entregar suas lutas nas mãos dele? Lembre-se, você nunca esteve sozinho nessa caminhada. Deus sempre esteve com você, e Ele continua do seu lado, pronto para te ajudar a vencer. Sabe aquele momento em que parece que Deus está falando, mas você não tem certeza se é Ele ou só sua mente te pregando uma peça? É justamente aí que mora o segredo: ouvir com o coração. Porque para ouvir a voz de Deus de verdade, não basta usar os ouvidos, é preciso abrir o coração para receber. Muita gente vive esperando que Deus fale através de sinais gigantescos, como placas de neon piscando no céu. Mas a realidade é que Ele costuma falar no silêncio, naquela paz que invade o peito quando tudo parece desabar, ou naquela palavra simples que alguém te diz e que faz todo o sentido para você. Por isso é tão importante aprender a escutar não só com a cabeça, mas com o coração. Ignorar essa voz pode ter consequências sérias. Já pensou quantas vezes você deixou de viver algo extraordinário por não ter prestado atenção no que Deus estava te dizendo? Às vezes, Ele fala através da palavra, de uma pregação, de uma música, ou até de um amigo que te dá aquele conselho que você precisava ouvir. Mas se você estiver com o coração fechado, pode passar despercebido. Abrir o coração é como estar pronto para receber a direção de Deus em qualquer circunstância. É dizer: Senhor, fala comigo, mesmo que eu não entenda tudo agora. Eu confio que o Senhor sabe o melhor caminho. Isso não significa que você vai ter todas as respostas de uma hora para outra, mas significa que você vai caminhar em paz, sabendo que está no centro da vontade dele. Talvez você esteja pensando: mas como faço para ouvir Deus com o coração na prática? A resposta é mais simples do que parece. Comece buscando um tempo diário de silêncio, onde você se afasta um pouco do barulho da rotina e reserva uns minutos para meditar, orar e ler a palavra. Um bom ponto de partida é o livro de Provérbios, que traz ensinamentos práticos e profundos.
Ou então, leia os Salmos, que falam direto ao coração e nos ensinam a confiar nos planos de Deus. E lembre-se, nem sempre a resposta de Deus vem como você espera. Pode ser um não que te protege, um ainda não que te amadurece, ou um sim que te surpreende. Mas todas essas respostas têm um único objetivo: te conduzir para o melhor que Ele tem para você. Por isso, abra o coração. Não endureça a alma com medo ou orgulho. Deus quer falar com você hoje, e quando você escuta com o coração, tudo muda. Você se torna mais sensível, mais forte e mais preparado para viver o extraordinário que Ele tem reservado para sua vida. Já percebeu como o tempo voa? Num piscar de olhos, um dia vira uma semana, um mês, e quando a gente vê, o ano passou. O tempo é um presente valioso de Deus, mas muitas vezes a gente o desperdiça, achando que sempre vai ter uma nova chance amanhã. Mas nem sempre é assim. As oportunidades que Deus abre têm prazo para serem aproveitadas. O próprio Jesus nos alertou que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Isso significa que existe um tempo certo para agir. Momento em que Deus abre portas e espera que você passe por elas com fé. Ignorar esse chamado pode significar ficar parado do lado de fora, enquanto o que era para ser bênção vira frustração. Talvez você esteja esperando o cenário perfeito para começar algo que Deus já colocou no seu coração há tempos. Quando eu tiver mais tempo, quando eu me sentir mais preparado. Quantas vezes você já repetiu essas frases? Mas Deus não te chamou para esperar pela perfeição. Ele te chamou para agir com coragem, confiando que Ele te capacita no caminho. A vida é feita de portas que se abrem e se fecham. Algumas oportunidades são únicas, como aquela chance de perdoar alguém, de começar um projeto que vai impactar vidas, ou de restaurar um relacionamento que parecia perdido. Quando você demora demais para dar o primeiro passo, corre o risco de ver essa porta se fechar, e nem sempre ela vai se abrir de novo. É claro que Deus é misericordioso e pode abrir novas portas. Mas por que correr esse risco? Por que adiar a transformação que Ele quer realizar na sua vida hoje? Ele sabe exatamente o que você precisa e em que momento você está pronto para receber. Se Ele está te chamando, agora é porque Ele acredita que você tem fé suficiente para atravessar essa porta. E eu não estou dizendo que você tem que sair fazendo tudo de qualquer jeito, sem pensar. Não é isso. Eu estou dizendo que você precisa confiar no tempo de Deus e agir quando Ele diz, é agora. A Bíblia nos mostra tantos exemplos de pessoas que perderam oportunidades por medo ou falta de fé, e outros que aproveitaram o momento certo e viveram milagres. Por isso eu te pergunto, quais portas Deus tem colocado na sua frente hoje? Quais decisões você precisa tomar enquanto ainda há tempo? Não deixe que o medo ou a dúvida te impeçam de atravessar essas portas. Deus está te chamando para algo novo e o tempo é agora. A gente fala tanto em ter fé, mas será que estamos dispostos a agir quando Deus nos chama? Porque a fé verdadeira não é só acreditar, é dar o primeiro passo, mesmo quando os pés tremem e o coração dispara. Ação e coragem andam de mãos dadas, e Deus quer que você entenda que o milagre acontece quando você sai da zona de conforto e decide avançar. Lembra de Pedro? Ele estava no barco em meio à tempestade, com medo, mas Jesus o chamou para andar sobre as águas. Pedro só experimentou o extraordinário porque teve coragem de sair do barco. Se ele tivesse ficado lá esperando a tempestade passar, jamais teria vivido aquele momento. E assim é com você. O passo de fé que Deus espera de você hoje pode ser o início de algo grandioso. Mas vamos ser sinceros, coragem não significa ausência de medo.
significa avançar apesar do medo. Quantas vezes a gente espera ter todas as respostas antes de agir, mas a verdade é que Deus não revela o final da história de uma vez. Ele quer que você confie nele um passo de cada vez. E é nessa caminhada que você vai descobrir a força que nem sabia que tinha. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou tão forte assim. Olha, ninguém é forte o tempo todo. Mas quando você decide agir pela fé, Deus derrama coragem sobrenatural sobre você. É como se Ele dissesse: filho, você não está sozinho. Eu estou contigo em cada detalhe. E essa coragem vem de saber que o resultado não depende só de você, mas dele. Ação e coragem não são apenas para momentos heróicos. Elas estão nas pequenas escolhas do dia a dia. Perdoar quem te feriu, dizer sim para um novo desafio, se levantar depois de um fracasso. Cada passo que você dá em direção ao propósito de Deus é um passo de coragem. E cada passo de coragem abre portas que você nunca imaginou. Então, não deixe o medo te paralisar. Não espere ter todas as certezas para agir. Deus te chama hoje para sair do barco e caminhar sobre as águas, mesmo que elas ainda pareçam agitadas. E eu te garanto, Ele não vai deixar você afundar, porque quando a gente dá o primeiro passo de fé, Ele cuida do restante. Lembre-se, a fé sem ação é morta. E a coragem sem ação é apenas teoria. Mas quando você une fé e ação, é aí que os milagres acontecem. Está pronto para dar esse passo? Sabe aqueles momentos em que você ora, e parece que Deus não responde? Que você espera uma direção clara, mas tudo o que encontra é silêncio? Pois é exatamente aí que Ele está agindo de forma mais profunda em você. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É como se Ele dissesse: calma, estou te moldando. É no silêncio que preparo o teu coração. A gente costuma pensar que Deus só está presente quando fala alto, quando dá sinais visíveis, quando nos dá todas as respostas na hora. Mas muitas vezes Ele escolhe o silêncio para nos ensinar paciência, perseverança e, acima de tudo, confiança, porque é fácil confiar quando tudo vai bem, mas é no silêncio que a fé é testada e fortalecida. Talvez você esteja passando exatamente por esse tempo, orando, buscando, esperando e nada. Parece que as portas se fecharam e que Deus não te escuta mais, mas Ele está trabalhando em você, alinhando o teu coração com o dele, tirando o medo, a pressa, a ansiedade. Está te preparando para viver coisas ainda maiores. É no silêncio que Ele sussurra verdades que você só consegue ouvir se estiver atento. É nesse tempo que Ele revela coisas escondidas em você mesmo, inseguranças, feridas que precisam ser curadas, sonhos que estavam adormecidos. E de repente, você começa a perceber que esse silêncio não é vazio, é cheio de propósito. Eu sei que não é fácil. A gente quer respostas rápidas, soluções imediatas. Mas Deus é especialista em trabalhar no silêncio, porque Ele sabe que quando tudo parecer pronto, você vai estar mais forte, mais confiante, mais parecido com Ele. E é aí que você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Se hoje você se sente nesse silêncio de Deus, não desanime. Continue orando, continue buscando, continue crendo. Ele está agindo em áreas que você nem imagina. E quando o tempo certo chegar, a voz dele vai ecoar tão forte no seu coração que você não vai ter dúvidas de que é hora de agir. Lembre-se, o silêncio de Deus não é o fim. É o intervalo entre uma fase e outra. É a preparação para o próximo passo. É a lapidação do teu caráter para que você esteja pronto para as portas que Ele vai abrir.
Então confie, porque mesmo em silêncio Deus fala, e Ele não erra. A vida é feita de escolhas. Todo dia, desde a hora em que você acorda, você faz pequenas e grandes decisões que podem mudar o rumo da sua história. E é aí que Deus entra. Ele te deu o livre-arbítrio para que você decida, mas também te deu a sabedoria para escolher certo. O problema é que muitas vezes a gente adia essas decisões por medo, por insegurança ou simplesmente porque não quer enfrentar as consequências. Sabe aquele sonho que você engavetou porque parecia difícil demais? Aquela conversa que você evitou porque não queria conflito? Aquela porta que Deus abriu, mas você não teve coragem de atravessar? Pois é. Cada decisão que você adia pode atrasar o plano de Deus na sua vida. E cada decisão que você evita gera um peso desnecessário no coração. Deus te chama hoje para refletir. O que você tem deixado para depois? Quais são as áreas da sua vida em que você sabe que precisa agir, mas insiste em procrastinar? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não trabalha na procrastinação. Ele trabalha na obediência. Ele espera que você diga sim quando Ele te chama, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto. É claro que nem sempre a escolha é fácil. Às vezes, é preciso coragem para dizer não a algo que parece bom, mas não é o que Deus quer para você. Outras vezes, é necessário sabedoria para entender que uma porta fechada é, na verdade, uma proteção. Mas todas as decisões que você tomar com o coração aberto e com fé vão te levar mais perto do propósito que Ele tem para a sua vida. Eu sei que você pode estar pensando, mas e se eu errar? Olha, Deus é tão bom que Ele transforma até os nossos erros em aprendizado. Ele não te abandona por causa de uma escolha errada. Pelo contrário, Ele usa cada tropeço para te ensinar algo novo. Então, não tenha medo de decidir. Ore, peça discernimento, busque na palavra e converse com pessoas de fé que possam te orientar. Mas, acima de tudo, escolha agir, porque a pior decisão é não decidir. A inércia te impede de viver o extraordinário. Lembre-se, Deus não te chamou para viver paralisado. Ele te chamou para caminhar com coragem e confiança, sabendo que Ele vai te guiar em cada passo. E cada decisão certa, por menor que pareça, é um passo rumo ao propósito que Ele sonhou para você. Está pronto para decidir hoje? Lembre-se, cada escolha que você faz é uma semente que você planta. E Deus é especialista em fazer essas sementes frutificarem de forma abundante. Sabe aquele momento em que o coração dispara e você sente que não pode mais adiar? Pois é, esse é o momento que Deus escolheu para falar com você. Ele não quer que você espere que tudo desmorone ao seu redor para só então perceber que precisa dele. Ele quer transformar a sua vida hoje. Não depois, não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Muita gente espera por um sinal grandioso, por uma voz audível ou por uma circunstância tão clara que não reste dúvida alguma. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus muitas vezes age no simples, no cotidiano, no inesperado. E Ele te trouxe até aqui porque Ele tem algo novo e extraordinário para começar na sua história. E esse começo é hoje. Talvez você tenha medo de dar o primeiro passo. Talvez você pense que não está pronto, que ainda precisa resolver 1000 coisas antes. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E se Ele te chamou agora, é porque Ele já preparou tudo o que você precisa para viver. O que Ele tem para você? Esse chamado é urgente. Deus quer restaurar sua fé, renovar suas forças e te dar um novo sentido de vida. Não adie mais. Cada dia que você deixa passar é uma oportunidade perdida de ver o agir dele na sua vida. E não é só por você. Tem gente esperando pelo que Deus vai fazer através de você. O seu passo de fé hoje pode ser a resposta de oração de alguém. Então, abra o coração e diga:
Senhor, eu estou aqui. Usa-me. Eu escolho agir no teu tempo. Não espere ter todas as respostas, porque a fé não é sobre ter certeza absoluta. É sobre confiar mesmo sem ver, caminhar mesmo sem ter o mapa completo. Deus está te chamando para agir agora, e eu tenho certeza de que Ele vai te surpreender. Não adie mais o chamado que Ele colocou diante de você, porque é quando você decide obedecer que o milagre acontece. Está pronto para agir? O céu inteiro está te esperando. Chegamos até aqui e agora eu quero te fazer uma pergunta bem simples, mas poderosa. Você está pronto para dar o passo que Deus tem te chamado a dar? Porque o que você acabou de ler não é só teoria. É um convite à transformação. É Deus te chamando para sair da inércia, para romper com o medo, para confiar nele de verdade. Talvez você ainda esteja cheio de dúvidas, pensando em tudo o que pode dar errado. Mas deixa eu te dizer, Deus não te chama para um caminho fácil. Ele te chama para um caminho de crescimento. E esse caminho começa com uma decisão. A decisão de confiar. Confiar no tempo de Deus, nas portas que Ele abre, nos planos que Ele tem para você. Por isso, eu te desafio. Escolha hoje confiar no tempo de Deus. Escolha dar o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas. Porque é quando você se move pela fé que os milagres começam a acontecer. Quero te convidar a refletir sobre tudo o que falamos aqui e, mais importante, a colocar em prática. Como você pode aplicar essas verdades na sua vida hoje? O que Deus está te pedindo para fazer agora? Pense nisso. Ore, decida e não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, vamos espalhar esperança e fé e ajudar mais pessoas a descobrirem o propósito que Deus tem para elas. Agora eu te pergunto, você está pronto para agir? Escreva nos comentários. Eu escolho confiar no tempo de Deus. E vamos declarar juntos que Ele está no controle de tudo.